Gente, boa noite de novo. A gente vai fazer a apresentação da Fonte Viva, que é do Francisco Xavier e Espírito Emmanuel. Eu vou contar o capítulo 109. Tem uma dúvida danada de qual capítulo que eu ia apresentar, são vários muito interessantes. Eu vou apresentar esse exemplo do Cristo, lembrando no final do ano passado, quando a Helena fez uma dinâmica com a gente de falar, eu vejo Cristo em você. Então, me veio essa lição e depois eu vou fazer minha conexão no final. Então, o capítulo 109, exemplo do Cristo. Ele nem sabia o que havia no homem. João capítulo 2, versículo 5. Ele nem sabia o que havia no homem. Ele nem sabe o que há na gente, né? Vamos passar por prioridade. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Então, ele vai colocar aqui 6 exemplos de pessoas bíblicas que viveram com ele. Uma é o Zaqueu, Madalena, Nicodemos, Simão Pedro, Tomé e Judas. E cada um deles tinha sua parte sombra. Só que Jesus não se impressionava com essa parte negativa de cada um deles. Então, aí nós vamos ver que essa parte negativa aflorou outras coisas melhores. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo trouxe da sua velhice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelente da vida. Identificou, lembra? Vou falar. Não. Você está conversando aí com o Rodrigo, foi embora. Pode ser isso. Identificou, aqui, viu? Não xinga a gente, agora também não xinga. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco, estava no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas sem negar o culto da afeição. Então, os 6 exemplos bíblicos aí, das 6 pessoas que viveram junto com ele. Então, Zaqueu, a usura. Da usura, ele conseguiu chegar na benemerência. Da Madalena, que gêmeos do mal, que é a luxúria. Luxúria. Então, chegou ao amor puro. Do Nicodemos, a verdade intelectual, chegou àquela grandeza da sabedoria. Simão Pedro, a fraqueza, chegou à fortaleza espiritual. O Tomé estava na dúvida e teve confiança. E Judas, que é a sombra mesmo em si, que é a traição, ele, através do amor, ele teve o perdão, né? Ele sentiu esse perdão. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida. E essa palavra assim, enrola horrores para falar, que doar cada espírito com eficientes recursos de inovação também. O que é essa palavra aí, gente? É dar a alguém o quinhão, parte que toca, cada um de repartição de tudo. Então, Cristo, ele deu a cada um, a cada espírito, recursos para essa renovação também. Então, ele não ficou ligado na negatividade, ele ficou ligado nos recursos para que cada um pudesse transcender a sua própria sombra. Então, continuando a leitura. Não podemos, pois, o próximo, que nele observe a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quando posses. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem no pretérito, das dificuldades do nosso presente, recheado de situações e de erros. Mas nem por isso deixa de estendemos amorosamente as mãos. Então, esse é o capítulo 109. Então, é exemplo de Cristo. Então, o que me trouxe assim? Eu estou lendo um livro super interessante também, eu estou meio no livro aí, que é a Amizade com Deus, um diálogo em comum. É o mesmo autor conversando com Deus.
Então deu uma clareada legal assim, em cima desse capítulo. Eu trouxe esse capítulo lembrando da dinâmica da Lena no final do ano, que ela falou para cada um falar um para o outro o que via de Deus no outro. Eu vejo com Deus em você, automaticamente não vê nenhum. Então aqui ele está colocando que assim, vale mais a pena você ver o lado bom do outro do que você ficar pontuando a negatividade da outra pessoa. E também em relação a si próprio. Você deixar aquela sua negatividade, você tem que observar, você tem que enxergar. Então, através do consulado pessoa, eu tive uma bagagem bacana de ter uma consciência de poder enxergar a minha sombra. Porque não é fácil você enxergar a usura em você, a luxúria, a bravura. Entendeu? Então não é fácil assim você enxergar em você essa parte de você mesmo. Só que amorosamente ele estende a mão da gente. Ele acredita que nós somos capazes de melhorar. Entendeu? Não precisa do outro falar para melhorar. O próprio Cristo ele está ali para te estender a mão e falar, olha, você é melhor que isso. Você pode fazer melhor. E porque a bagagem técnica não está nada. Não é fácil não. Mas ele está lá confiando que ele não se deixa impressionar negativamente. Então ele está sempre, ele está confiando que a gente dá conta de fazer algo melhor, de ir para frente, de caminhar positivamente. Mesmo que o outro não acredite que você tem a capacidade de ir para frente, ele acredita. Então, se você tendo fé, vai que vai dar certo. É isso. É isso. Posso falar? Pode. Quanto ano? Cadê o? Tá trabalhando aqui. Não, tá aqui. Então, enquanto ele termina de se preparar, eu queria falar umas coisas para a gente. Ficou pronto para nós o calendário de atividades do ano de 2012. Os colaboradores, acredito que a grande maioria já recebeu por e-mail. Podia entrar aí para mim? Vou achar. Você sabe onde está? Tá, eu acho que tá. Ismael? Então, vou ver se a Cristiane acha aqui para mostrar para nós. Eu até tinha pedido o Anderson, depois, se possível, imprimir para nós e colocar ali fora. As atividades começaram na semana passada, na quarta-feira, eu falei um pouco disso. Elas continuam, então está tudo programadinho, inclusive as reuniões administrativas, que é uma por cada semestre, onde todos estão convidados. O Cláudio me perguntou sobre isso. A reunião administrativa no Grupo Ismael acontece 2 vezes por ano, no primeiro e no segundo semestre. Mas ela é aberta a qualquer um de nós que queiramos participar, não é só dos coordenadores, não. A maioria tem mais dos coordenadores e cooperadores são intimados a participar. Mas as pessoas que ainda não estão em tarefa, que têm algum interesse em dar uma ideia para a gente, também podem estar lá e contribuir. Ela acontece no dia 21, no sábado, às 15 horas. Este sábado, a primeira reunião desse semestre. E aí nós também temos nesse programa as atividades como a reunião de tratamento amor oferecida pela espiritualidade às crianças e famílias. Desde o ano passado, da última reunião oferecida às crianças, a espiritualidade incluiu as famílias. Então, algumas pessoas me perguntam, crianças é a partir de que idade? Não sei. Eu tenho crianças de 40 e poucos anos, tipo Murilo. Tem crianças feito eu, que já passou dos 50.
crianças, feito o Rodrigo, tem apenas 19, né? Mas as crianças são definidas por nós como aqueles que vão ser acolhidos, talvez pela primeira vez, numa atividade espiritualizante de tratamento amor. Tá bem? Então acontece também, ela está programada lá. O início da evangelização também está programado, não é isso, Cristiano? Então aqui está a nossa reunião administrativa do dia 21. E aí começa a evangelização. No dia março. Tá. Essas de roxinho aqui, para variar, são as reuniões de tratamento amor de... Desculpa, é segunda-feira. E as reuniões de sábado, segundo e quarto sábado, de verde, que é de tratamento amor. Essa aqui é o quê? Carnaval? Isso não é um calendário, não. Vocês não viram por carnaval aqui? Veja só o que está acontecendo. Você não viu? Então, assim, tá bem. É só para avisar do intervalo, né? A reunião administrativa no dia 21/1 e 21/7 às 15 horas. O início da evangelização infantil, aí todos vão saber quando inicia, quando termina, tudo está programado. Quando as reuniões, foi lá em dezembro, quando as reuniões são preparadas para serem interrompidas, as de quarta-feira, no dia 19, a última reunião acontece no dia 22 de dezembro, que é a reunião de tratamento. Então todo o calendário está preparadinho. Provavelmente nós não temos mudança alguma, porque na verdade se nós formos seguir a nossa vontade, um grupo pode isso, outro pode aquilo, então não tem mudança. A evangelização começa dia 3 de março. Mas está errado, já passou fevereiro. Tá certo, imaginei. 6. Já passou. Dia 4 de fevereiro, junto com as aulas, não é isso? Na semana que começa as aulas, começa a atividade de evangelização. Então, vocês que têm filhos, programem. Tem sido muito importante para nós compreendermos da necessidade de nossa evangelização. Evangelização de nossos espíritos, não é? Muito mais a evangelização de nossas crianças. É isso? Quem quiser também participar da tarefa, contribuir com ela, sabe? Poder dar uma ideia. Nós somos todos aprendizes, tudo bem? Somos aprendizes e como aprendizes nós estamos abertos a receber as sugestões de quem já tem alguma coisa para contribuir. É muito importante isso. Outra coisa, acabei de receber aqui uma coisa super legal. É o convite da formatura da Thaís, filha do Hipólito. Vocês viram? Então, o menino daquele tamanhozinho já está se formando, né, Hipólito? Você está ficando mais velho. Depois vocês dão uma olhadinha, que maravilha, que se forma semana que vem, que é a missa. 25 é a missa, 20 horas. Isso. É uma alegria para nós compartilharmos das conquistas individuais de cada um de nós também. Isso também é ser fraterno, né? Poder receber da alegria do outro, poder compartilhar da conquista e da alegria dos outros também. Ainda mais dos irmãos. Não é isso? O que mais que tem para falar? Olena, onde que a gente consegue calendário? O calendário está disponível, não está? Manda para lá. Tá. Vai estar no e-mail do Grupo Ismael. Que também está anexado lá fora, o e-mail, quem quiser acessar. Todo o material que nós estudamos aqui
geralmente a Cristiane manda para o e-mail do Ismael. Inclusive os PowerPoints, até músicas às vezes a gente manda. Então se vocês quiserem um estudo de novo, como é que foi, da Sirlene, da semana passada, as orientações que nós trabalhamos aqui, todas elas são vocês encontram no e-mail. Mais alguma dúvida? Nenhuma? Nenhuma da terra. Pode chamar o chefe. Também nós estamos programando ter, pelo menos mensalmente, os dias da apresentação do estudo de quarta-feira e os temas. Hoje, por exemplo, semana passada apresentei eu, depois é o Anderson, depois o Rodrigo, depois a Dani, e nós vamos revezando durante cada mês. E vocês vão ter afixados ali também e disponíveis no e-mail quem vai fazer o estudo e sobre que assunto nós vamos tratar. O meu vocês já sabem, que é do ano passado, que não deu tempo de apresentar. Vocês lembram qual que é? Hã? O Eros. Todo mundo só lembra do Eros. Eros, amor e sexualidade. Um tema super interessante. Como é que fala? Como é que é, Amanda? Não, porque tem uma pessoa muito incomodada, querendo abrir a janela. O pessoal falar para vocês que nós não podemos abrir a janela, nós vamos incomodar os vizinhos. Então vamos ter um pouquinho de tolerância com o calor. Então tá bem. Obrigado pela atenção. A palavra é do senhor chefe. Tá bom. Boa noite a todos, né? Hoje eu estou mais bafurismo, mais corrido que todo mundo. Bom, muito bem. A Leandra já descreveu para nós. Esse ano nós vamos ter a nossa listinha de atividades, os temas a serem apresentados, e que tudo vai estar numa lista ali fora. Eu vou trazer o quadro lá de casa, que é maior um pouco, para caber as informações ali. E o objetivo sempre é que uma equipe trabalhe com uma mensagem do livro conhecido e a outra equipe trabalhe com algum texto do Evangelho. Não é? Vocês sabem para vocês exatamente assim? Bem? Não sei, quer dizer, todos não estão aqui constantemente. Então, eu vou lembrar a vocês, da última vez que aqui estivemos juntos, eu trouxe para nós algumas situações que têm me incomodado. Você lembra quando eu dizia isso? Incomodado profundamente. Um belo domingo desses aí atrás, no culto lá em casa, eu abri essa lição, e ela não saiu mais da minha cabeça. Aí fiquei comigo pensando, vou levar um texto do Evangelho ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Não, vou porque é o combinado. Aí ontem eu olhei e falei assim, não vou não. Vou levar o que está na minha cabeça me perturbando, no bom sentido. Tá bom? Tá bem? Então vocês perdoem aí a chapéu que eu dei à programação, não é? Mas, então nós vamos falar um pouquinho disso.
Lembrando que é um texto que tem me incomodado, conforme algumas outras coisas que tem me incomodado. Incomodado num bom aspecto, né? Tem mexido comigo. E eu acho que é bom trazer para nós, porque me dá uma oportunidade muito boa de fazer um bocado de perguntas. Vocês gostam da pergunta, não gostam? Não, né? Por isso fica rindo, tá vendo? Então é a lição 24 do livro Palavra de Vida Eterna, intitulada Liberdade em Cristo. Interessante que nesse livro, eu não sei se todos têm, né? Ele tem uma lição 27 com a mesma passagem escrita em Liberdade em Jesus. Elas são parecidas, mas são diferentes. E eu acho que o contexto mais apropriado para mim é essa aí. Tá bom? Então a passagem é: estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. O que é jugo mesmo? Hã? O que é? Submissão, né? Não é isso? A entrega, a dependência, não é? Tá bom? Então, assim, ó, a liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos submetais de novo, não retorneis à escravidão. Tá bem? Tá claro para todo mundo? Tá todo mundo calado, né? Uns fizeram assim, outros nem tanto. Por que de novo, professor? Oi? Por que de novo? Pois é, por que de novo? De onde nós viemos? De onde viemos nós? Vamos falar um pouquinho do texto e a gente volta. Tá bem? Podemos? Quem é que vai ler para nós? Em voz audível para todos do salão. Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina, descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no bulbo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Outro, por favor. Inicia o apostolado da Boa Nova, sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contemplando-se a adesão dos pescadores de existência singela. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-os a despertar no próprio coração os valores do Espírito. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe como a coroa de rei, que ele não aceita. Observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando contratos com perseguidores da sua causa sublime. Contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que se convida, traz no mundo da alma a fraqueza com que negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda cada vez mais. Ele que limpar leprosos, sarar a loucos e restituir a visão aos cegos,
o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, de empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Todo mundo entendeu? Momento. Querem ler de novo? Sim. São textos também várias vezes. Pois é, esse foi o último coice que eu tomei, com perdão da expressão. Não é? Vamos lá. De novo? Ou não gasta? Um cristão. Meditemos na liberdade, porque Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da verdade. Não identificamos qualquer traço de rebeldia ou incomum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina, descido da glória celestial para o estreito recinto da angelina esquecida. Na versículo infância destacada, o grupo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos autores da sua época. Mais um. Inicia o apostolado da Boa Nova, sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se a adesão dos pescadores de existência singela. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. Observando o povo julgado por dominadores estrangeiros, jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando conchados com perseguidores da sua causa sublime, contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que o negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Ele que limpara leprosos e sarara loucos, que restituir a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade segundo Cristo não é um abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encandeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Melhorou? Melhorou. Melhorou o suficiente ou ainda falta alguma coisa? Falta alguma coisa. O que é que vocês sentiram do objeto dessa lição, do conteúdo dela?
Alguém quer falar para nós? Fala de atitude, dos gestos do Cristo, desde criança até nos tempos, já na fase adulta, as atitudes dele, diante das pessoas, a forma de agir. E o que é que isso traz para você, Nisso? Bom, para mim, olhando dessa forma, aquilo que eu deveria estar fazendo, né? Pegar como exemplo, eu deveria estar copiando aquilo, os ensinamentos, porque para dele foi ensinamento. Ele me dava um ponto sem nó. E eu faço batido, porque não percebo as coisas, a forma de, às vezes, agir. Eu acho que é certo, mas se eu pensasse de novo, faria diferente. Quantas vezes você já pensou de novo e deixou de fazer diferente? Toda hora. Toda hora. Eu faço isso. Não é? Você não é exclusiva entre nós a cometer esse mesmo procedimento. Vamos qualificar dessa forma, não é? Quem mais? Arrasadoras paixões é que todos nós somos opositores ao Cristo, fazendo tudo o contrário do que ele pede, né? Então infringimos a lei toda hora. A lei de quando nós falarmos, não faremos de nós. Infringe a lei. Isso. Nós só podemos falar de nós mesmos. Eu só posso falar de mim. Eu até gosto de falar do Rodrigo, mas não dá certo. Não é? Eu infringo a lei. Perfeito, perfeito, perfeito. Quem mais? Eu tive uma leitura um pouco diferente. Diga. Mais alto para o pessoal de trás ouvir. Tá. Eu, contando a história dele, para depois fechar com essa história de que a liberdade não é algo de raciocinar, entender, fazer, mas sim felicidade de obedecer a Deus. Ou seja, para que a gente tenha consciência de... Para aqui? Eu. Você chegou aqui agora, mas a linguagem aqui é sempre a linguagem do eu. Tá bom? Tá. Então, mas eu ia falar do eu mesmo. A questão de abrir mão do ego, né, da nossa necessidade de estar em controle de tudo, decidir, raciocinado, para que a gente possa se render, né, obedecer a Deus, render a uma sabedoria superior a Deus. Observe a frase: a felicidade de obedecer a Deus. Eu faço isso? Não. Anderson, eu vejo assim, as coisas de Deus estão em contramão às coisas aqui da terra. Por conta de quem? Deus. Hoje, inclusive, nós estávamos conversando com a Madalena, eu falei isso, que eu estou pedindo muito para que eu consiga vigiar as minhas atitudes, porque muitas vezes a gente eu ajo com um impulso muito grande. E na hora que eu acabo de fazer, eu sei que eu fiz errado. E eu fico assim, nossa, mas eu sabia que não era para ser assim, mas vai no impulso. A gente... Algumas técnicas, né, ensinadas aí em alguns ambientes, para que eu respire uma vez mais antes de responder, muitas vezes me são suficientes para proporcionar uma resposta diferente. Mas mesmo assim, não garante que ela vai ser adequada. Claro. Mas já é melhor do que a outra. Sim, é um passo, né? Muito bem. Tem que encher a boca d'água, né? Não é igual no filme, né? Olha, isso é engole não. Segura aí. Segura aí, não engole não. Esse remédio não é de bebê, é só de bochechar. Não é assim que foi no nosso lar? Quem mais quer falar para nós? Preocupação com o espírito, né? Quem de nós se preocupa com o espírito? Qual que é a ordem de grandeza, Madalena? Primeiro nível, eu. Segundo nível, eu. Terceiro nível, eu.
primeiro nível, meu eu inferior, meu segundo nível, meu eu superior, e terceiro nível, meu eu divino. Qual nível você está? Meu eu divino, é claro. Eu tenho que anunciar, a Madalena já não mais está entre nós. A Madalena desencarnou e esqueceu de nos avisar. Foi nos páramos da luz. Olha, a Madalena não venceu pelo amor, saiu da luxúria e hoje não vence pelo amor. Isso é verdade. Quem mais? Eu entendi um pouco que eu vi muitos e muitos, né, existências, anos, séculos, na ilusão de que eu estava controlando a minha vida, que eu controlava, né, que eu controlo, eu determino, eu que, né, e é uma ilusão. Então, isso me fez refletir exatamente que O que mudou de lá para hoje? de lá Dessa compreensão de muitas que eu vivi para hoje. Mudou bastante. Assim, recentemente, né? O entendimento, né? Porque então assim. os milênios lá atrás eu não sei te dizer, não. O entendimento está alterado. E a atitude? Em cima dela também, tem que buscar, tem que, né, trazer junto. É só o entendimento, sem a mudança de atitude também, você está repetindo tudo. Isso, perfeito. E elas hoje já andam juntas? Não garanto 100%, não, mas não, você não precisa garantir para mim. Não garantir para mim também, né? Perfeito. Beleza. Vocês estão percebendo a direção da lição? Sim. Quem mais? Acho que a reflexão que nos leva a melhor compreensão interior. Porque a gente faz a leitura 1, 2, 3, eu fiz a leitura várias vezes, hoje nós estamos estudando ela aqui com o grupo e eu estou tendo uma outra visão, que às vezes eu reflito, mas eu continuo na contramão, como diz a Luciana aqui, por um mero descuido, que é em vigilância, a todo tempo. Porque ali fala, naquele texto ali, que refletamos, eu pedi para a gente refletir, mas é preciso da mudança de atitude, essa mudança de atitude interior, porque às vezes eu mudo só convencionalmente do meu meio, assim, mas lá junto na hora da minha oração, da minha conversa com Deus, eu vejo que eu ainda continuo na contramão e assim, aquela resistência, eu leio, medito, estou bem, hoje estou bem, fiz a minha lição de casa. Mas é necessário que eu tenha essa convicção e tenha essa compreensão e permaneça nessa convicção. Não sei se eu me faço entender. Sim. Você falou uma coisa muito legal, bem coerente para nós. Que eu fiz o meu dever de casa, né? Quais foram as frases que você falou? Na verdade, eu me perdi de uma delas. Fiquei pensando em outras coisas aqui na cabeça do embora. Eu falei que a reflexão é muito boa, mas que essa reflexão ela tem que ser diariamente íntima. Que às vezes eu reflito, faço, mas convencionalmente. Isso quantos me de nós profundamente fazem as coisas convencionalmente, socialmente, exterior? Faz a cara de paisagem, não é assim? Antigamente dizia que era cara de pau que não mudava, hoje é mais elegante, né? Você faz uma cara de paisagem. Só que ouça, Paulo. Não é? Isso é uma atitude exterior. Qual de nós está fora desse processo? Nenhum cristão. Aqui pelo menos, tem crente que não. Isso é muito importante. Então, eu estou bem, eu fiz o meu dever de casa. O dever de casa é para quem? Para o convencional ou para mim? Então eu não fiz. Não é? É justo, é o que me leva a esse incômodo. Beleza. Está incomodando, tá bom.
Ainda tem um ranço ainda de coisas que não deixa fluir, seguir. Sempre esse ranço, sempre ruminando coisas que às vezes eu podia ter deixado para trás. Muito bem. Quem mais? Ali fala do sacrifício, é para mim e para todos. Olha que bacana. Olha que bacana. Né? Aqui. As questões íntimas, elas são minhas. Não é? A minha cara de paisagem, a minha atitude exterior é minha. Agora o sofrimento é nosso. Vamos dividir, vamos pegar esse negócio. É isso, Marcos? Exato. Aí não tem jeito, né? A responsabilidade toda é de quem? De quem? O sofrimento é nosso. Não bate no peito e fala por mim, Porque tem certeza. Mas o sofrimento é nosso. Com certeza. Não, aí não tem que ser que o sofrimento Eu acho interessante que a cada resposta que nós damos, cada um de nós, gente, eu também, eu só não respondi para vocês. Mas enquanto eu dava cabeçada para essa lição, é óbvio que eu me respondi muitas coisas. Não com tanta clareza quanto cada um respondeu aqui que lhe toca com mais acerto. Mas eu sou atingido por todos os aspectos dessa lição. Não é? Quem mais? Eu acho que é um eterno conflito entre o conhecimento que nós temos, a nossa espiritualidade e o acesso das coisas do mundo. Você se perde, eu me Exato. Eu me perco porque pelo pouco aprendizado que eu tenho, né? Daquilo que eu consigo vivenciar, absorver dentro da minha limitada capacidade, isso já me constrange, não é? E eu não dou conta de dar um passo adiante. Eu só não concordo com você como eternamente, que é tempo demais. Eu acho que, eu espero que um dia eu consiga caminhar. Eternamente é muito tempo. Mas é isso mesmo, não é? É uma visão para mim enlouquecedora. Vocês entendem por que isso me machucou tanto? Por que isso me incomoda tanto? Quem mais? Pois não? Hein? Eu sinto a mesma coisa, porque coloca aqui no finalzinho, tá? A vivência e obediência a Deus. Que é a questão realmente espiritual, o entendimento desse materialismo. Só que viver em obediência a Deus, para mim, serve seguramente pela rasa compreensão que eu tenho, que também me deixa extremamente conflitante, é muito difícil. Um Deus de amor e de misericórdia. Amor para mim é muito difícil, porque amor, eu tenho uma dificuldade danada de concepção, porque você fala de vivenciar amor. Misericórdia nem se fala. Não realmente, no meu caso, é eu mesmo. Assim, então, minha casa parte da compreensão e entendimento do que é amor. Ainda para mim, a minha coisa é muito complicada. Por isso, o conflito é tão grande. Quem mais? Se habilita. Eu acho que o texto trouxe, junto com essa questão da liberdade, a questão da unidade. E eu, muitas vezes, não vivo essa unidade. E aí vai, como ele acabou de falar ali, a questão do materialismo, e eu mesma, presa ao materialismo, deixo de cumprir, né, toda a disciplina, toda a obediência que eu devo ter a Deus, muito mais ligada à questão materialista, uma questão muito mais própria minha, do que se eu estivesse ali voltada para a obediência a Deus, para a fraternidade. Eu acho que trouxe o texto para mim, trouxe muito também a questão da humildade que Deus teve dentro da sua liberdade, sendo obediente a Deus. Eles são dois preceitos que como o texto. Uma pergunta que talvez seja boa para nós.
faria mais adiante, mas já que você tocou no assunto, faço agora, né? Antes que eu me esqueça, minha memória está muito ruim. Seria, para nós, obedecer a Deus. Esse é o resumo da lição, na verdade. Cumprir aos preceitos por Deus. Isso, quais são? Amar ao próximo como a si mesmo. Como é que eu faço isso? Você é egoísmo, você é vaidade. Essas são coisas humanas. Mas a questão é que tem muita gente que tem um aprendizado nessa vida. De aprender a amar a si mesmo. Então, na verdade, nem é amar Deus como a si mesmo. Aí eu estava lendo um pedaço do texto de um texto bíblico, né, do Evangelho, que na verdade é um